Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para debater um assunto para o nosso PG, o nosso pequeno grupo. A história hoje passa na vida de Agar, que está em Gênesis 21, de 8 a 21. Não estarei lendo todos os versos, mas gostaria de ler uma parte para você. Gênesis 21, 8 diz o seguinte: o menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia que Agar dera a Abraão, estava rindo de Isaac e disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu Isaac. Isso perturbou o coração de Abraão, mas ele não teve outra opção. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-as a Agar e, tendo-as colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e foi vagando em direção ao deserto de Berseba. O que aconteceu, querido, que dias depois desse acontecimento triste, um problema muito sério na vida de Agar e na vida de Ismael, seu filho, filho de Abraão, ela viu a água acabar, o pão acabar. Primeiro acaba o pão, depois a água. E o que ela fez e qual foi a sua decisão? Ela deixou o menino debaixo de uma árvore, como diz o texto, debaixo de um arbusto, e afastou-se uns 300 metros, porque ela não queria ver o seu filho padecer, o seu filho sofrer e o seu filho chegar a óbito. E no momento em que ela já não tinha mais esperança, não sabia mais o que fazer, no momento em que ela se sentiu abandonada por todos, Deus, o Deus que nos ensina a sair dos problemas, o Deus que está conosco, certo? No momento dos problemas, o Deus que desafia você e me desafia a aprender a sair das dificuldades e dos problemas, proveu algo interessante na vida de Agar. Diz o texto que apareceu um anjo, e esse anjo disse para Agar: não tenha medo. Deus ouviu o choro do menino, lá onde você deixou. E Deus lhe abriu os olhos, e ela pôde ver uma fonte de água. E ela correu, pegou a água, deu ao menino e bebeu. E ele acrescentou e disse o seguinte: que esse menino ia ser um herói, que esse menino ia multiplicar e que esse menino seria um grande profissional nas artes das flechas. Então, queridos, nós precisamos entender que, em primeiro lugar, que essa escrava foi uma vítima da sua senhora, vítima de Sara, vítima da esposa de Abraão. Agar não pediu para deitar-se com Abraão, Agar não tinha essa preferência, foi mandada, e no momento que ela foi mandada, ela engravidou. Passaram-se 10 a 12 anos, Agar com seu filho foi mandado embora da sua casa, da casa que ela vivia, porque Sara não soube esperar a promessa de Deus se cumprir, não teve fé suficiente, cometeu o erro, e anos depois que Ismael tinha nascido, nasceu o filho da promessa, o filho de Abraão e de Sara, Isaac. Os dois não poderiam conviver juntos, os dois não caberiam no mesmo lugar, as duas não caberiam no mesmo lugar. E aí o que teve a possibilidade, a única oportunidade, a única chance, o único caminho foi despedir Agar para o deserto juntamente com seu filho. Então, queridos, eu quero dizer para você o seguinte: quando tudo se volta contra nós, quando tudo vai mal, quando tudo piora, quando todas as coisas conspiram contra nós, nós temos que fazer alguma coisa. Nós não podemos ficar parados. E o que Agar fez e o que Deus ensina através da vida de Agar para você e para mim? Ela teve que crer na providência do nosso Deus, do nosso Senhor. Está aí no verso número 17, 18, 19 desse capítulo, você pode ler do capítulo que nós lemos 21. Você vai ver que o anjo
do Senhor apareceu, falou com ela, disse que tinha ouvido o choro e que ela enxugasse suas lágrimas e que ela visse o que Deus havia provido. Deus proveu na vida de Abraão, Deus proveu na vida de José, Deus proveu na vida de Moisés, Deus proveu na vida de 2 milhões de pessoas no deserto. Deus tem provido para mim e para você. Então, no momento do aperto, no momento em que as coisas não vão bem, no momento que você não consegue discernir para onde você deve ir, no momento que você estiver no deserto, você tem que acreditar no Deus que é provedor. Porque, querido, Ele não é só o provedor de um lugar. Ele é provedor no deserto, Ele é provedor na cidade, Ele é provedor no campo, Ele é provedor até no espaço. Nós temos astronautas que estão no espaço e Ele está provendo ali. Então, nosso Deus, Ele não é aquele Deus que está limitado. Ele é o provedor, certo, no tempo, certo, em que nós estamos vivendo, nos séculos passados, nos séculos que virão. Ele é o nosso provedor diariamente, Ele é o nosso provedor a cada minuto, a cada fração de segundo. Deus, Ele está provendo para todos nós. Se você tem uma dificuldade diante dos seus problemas, saiba que você tem um Deus provedor, certo? Ele proveu quando Ele mandou o Filho dele, o único Filho dele, para morrer por todos nós. Ele proveu o Cordeiro Santo, Jesus Cristo, e eu espero que você esteja e saiba disso, porque Jesus, Ele veio substituir o Cordeiro. Jesus, Ele tomou o seu lugar, o meu lugar, Ele morreu por nós, porque Deus quis assim, porque Deus proveu na história 2000 anos atrás, e isso continua, isso valendo para nós hoje, Ele provendo para nós e vai prover para você que não o conhece. Então, nós temos aqui uma pergunta que está no texto, que o anjo faz para Agar, e eu gostaria que você discutisse essa pergunta. O anjo chega para Agar e diz assim: Agar, o que te afliges? A pergunta que Deus faz para nós, fez no domingo para nós, foi: Pastor Ribamar, o que te aflige? Querido, eu quero dizer para você que não sou um herói, tem muitas coisas na minha vida que me afligem. São decisões que eu tenho que tomar na igreja, decisões que eu tenho que tomar como profissional, decisões que eu tenho que tomar como pai, decisões que eu tenho que tomar como marido, como família. Então, eu preciso tomar decisões e às vezes essas decisões, antes de serem tomadas, ela vem acompanhada com uma aflição. Então, Deus hoje está perguntando para você, como perguntou para nós no domingo, o que está te afligindo? Eu não sei se é o Pedro, se é a Raquel, se é o José, se é a Maria, mas a pergunta cabe para você. O que te aflige? Qual é a área que você está recebendo aflição? Como é, uma terceira pergunta, né? O que te aflige? Qual é a área que você está sendo afligido? E como é que você pode sair dessa aflição? É importante vocês discutirem essas 3 perguntas, é importante vocês falarem sobre esses assuntos, porque temos muito que aprender nesse texto de Gênesis 21, com a vida de Agar, porque essa série continua nos próximos domingos. Não falte os cultos domingo à noite aqui em El Sobrante, onde eu estarei falando sobre isso. Então, quero dizer para você o seguinte: as 3 perguntas foram colocadas, quero ir já para me despedir e dizer para você o seguinte: nossa igreja, estamos com cultos em Brisbane às 10h30, El Sobrante às 9h, o culto em inglês, 10h30, o culto em português. À noite, temos o nosso culto aqui em El Sobrante às 6h30. Se você tem adolescente e um junior na sua casa, venha mais cedo, chega às 5 horas, para que o seu filho possa ir para a nossa comunhão entre adolescentes e entre juniores. Nós queremos dizer a você algo muito importante. Nós, da nossa igreja, no dia 5, domingo de setembro, nós não teremos culto de manhã nem em El Sobrante e nem em Brisbane. Esse é um aviso importante. Só teremos culto à noite no domingo. Então, que você possa estar conosco no acampamento, mas saiba, você que não estará, saiba que tem aí
esse aviso importante para a sua vida. Vamos estar nos preparando para a semana nos cultos de terças e quartas-feiras, terça em El Sobrante, quarta-feira em Brisbane, todos os dois às 7h30. Lembrando sempre, se Deus é por nós, quem será contra nós? E para finalizar, teremos o nosso encontro de homens no dia 28, aqui em El Sobrante, a partir das 10 horas. Beijo, 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 Pastor Ribamar.